Esse pessoal animado trabalha no hospital universitário da cidade de Coventry, na região central da Inglaterra. Eles fizeram um corredor humano para homenagear Meg Keenan, uma senhora que completará 91 anos na semana que vem, mas que recebeu seu presente antecipado. Margaret Keenan é a primeira pessoa a tomar a vacina contra a Covid-19 no Reino Unido. Olha só, a gente ouvindo os aplausos. A vacina que ela tomou é da Pfizer, laboratório americano que firmou parceria com o alemão BioNTech. Ao todo, o governo britânico encomendou 40 milhões de doses desse imunizante, que podem beneficiar 20 milhões de pessoas. Mas os britânicos sabem que esse é apenas o primeiro desafio para retomar a vida normal. A meta do governo é imunizar a população até o final de junho. E para isso, conta também com a prata da casa. Boa, bonita e barata. É a promessa dessa vacina que virou a menina dos olhos do mundo. Ela foi inventada no Reino Unido pela respeitada Universidade de Oxford em parceria com o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. A dose custa $4, enquanto outras custam de $20 a $50 a dose. A vacina de Oxford, como se sabe, também é a principal aposta do governo brasileiro e teve seus estudos publicados nesta terça-feira pela revista científica Lancet, que reafirmou uma eficácia média de 70% do imunizante, apesar dos controversos resultados dos chamados testes de terceira fase. Afinal, qual foi a estratégia do Reino Unido para ser pioneiro na campanha de vacinação? Quais são as regras definidas pelos ingleses? E no que diz respeito à vacina de Oxford, a publicação do estudo significa que o início da aplicação está mais próximo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a jornalista Vivian Oswald, radicada em Londres e que conta como é feita a campanha de vacinação no Reino Unido, e com o repórter de ciência Rafael Garcia, que explica as novidades sobre a vacina de Oxford e como está o processo de autorização para o uso dela no Brasil. Fique com a gente. Vivian Oswald, com o início da vacinação no Reino Unido, como é que está o clima por aí? De otimismo? Olha, o clima é de otimismo, embora esteja fazendo um frio desgraçado. Hoje todo mundo amanheceu com a boa notícia, né, de que a Margaret Keenan, de 90 anos, foi vacinada no Hospital Universitário de Coventry e ela faz aniversário de 91 anos na semana que vem. Já disse que foi o melhor presente que ela poderia ter recebido, não é para menos. E em seguida, quem recebeu a vacina, a gente tem que falar, foi William Shakespeare, que é também uma pessoa de Coventry de 81 anos e que estava muito contente de ter recebido essa primeira vacina do lote da Pfizer, né, que foi a vacina autorizada na semana passada aqui pelo Reino Unido. E qual é a expectativa em relação a essa vacina e também sobre o programa de distribuição das vacinas no Reino Unido? Olha, o primeiro lote dessa vacina, que chegou aqui essa semana, tem 800 mil doses que já foram aprovadas e que estão sendo distribuídas para a população. Tem mais 4 milhões de doses que devem chegar até o final desse mês. A previsão inicial era de 10 milhões, mas aí parece que houve um problema na distribuição. Essa vacina está vindo da Bélgica e então vão vir 4 milhões. Essa vacina tem que ser feita em 2 vezes, né? Então, as pessoas que estão tomando a primeira dose hoje, depois de 21 dias, tomam a segunda dose. Assim, a maioria das pessoas que está dentro dessa primeiro lote de pacientes a serem vacinados não deve conseguir receber essa vacina ainda no mês de dezembro. Quer dizer, esse primeiro lote de pessoas deve ser vacinado ao longo do mês de dezembro e isso extrapola um pouquinho para o começo de janeiro, se tudo der certo, né? Tem 50 hospitais que estão cadastrados nesse momento e o Reino Unido tem uma encomenda de 40 milhões de doses da vacina, ou seja, 20 milhões de pessoas que podem ser vacinadas com esses lotes que estão por vir. We've been waiting and hoping for the day when the searchlights of science would pick out our invisible enemy. E a previsão, Vivian, é conseguir vacinar toda a população até quando? Ainda em 2021?
Olha, não tem uma previsão. Eles querem, dizem eles aqui, que esperam que a primavera e verão do ano que vem, portanto até o final do primeiro semestre, a vida já esteja voltando ao normal. Não quer dizer que todo mundo vai ter sido vacinado, mas você vai ter uma boa parcela da população que vai ter sido vacinada, né? Eles fizeram esses lotes por idades, porque quem tem condições pré-existentes, né? As comorbidades, etc. Então isso tudo vai sendo escalonado até julho do ano que vem. E a gente tem aí uma fila muito séria que está sendo resolvida pelo Sistema Único de Saúde daqui, o NHS, em que nem a rainha Elizabeth II vai furar a fila, né? Ela está prevista para ser vacinada, está no primeiro lote, né, das pessoas a serem vacinadas, porque ela tem 94 anos, o marido dela, o príncipe Philip, tem 99 anos, e eles em breve também devem receber essa vacina e devem anunciar publicamente. Não devem ser vistos tomando a vacina, mas devem anunciar publicamente até para ver se animam o resto da população a tomar também. Agora, Vivian, na segunda-feira a gente fez o Ao Ponto Ciência falando sobre as vacinas de RNA mensageiro, justamente essas da Pfizer e também do laboratório Moderna. Há uma preocupação muito grande de algumas pessoas sobre a possibilidade de mexer no DNA, muito embora a gente saiba que isso não é possível de acontecer por conta da tecnologia utilizada nessa vacina. Esse é um assunto que preocupa aí no Reino Unido? Olha, sempre tem, né, quem acredite em todas as histórias que circulam aí pelas redes sociais. Agora, o Reino Unido e alguns outros países da Europa, a França é um exemplo também, começaram a fazer uma campanha pesada para convencer as pessoas a tomarem a vacina, a esclarecer informações sobre os componentes químicos de cada uma delas, para mostrar que são vacinas confiáveis, que foram testadas, que passaram por um longo processo de aprovação, tiveram estudos relatando os seus resultados e tudo mais. As soon as I can, I will be having it. I'm not worried about that, really. É claro que vai ter sempre ali a onda de fake news, é uma coisa com a qual a gente vem convivendo, mas isso é uma preocupação do governo daqui e do resto da Europa, de mostrar para as pessoas quais são as informações verdadeiras sobre as vacinas. Mas tem alguma disputa política hoje aí no Reino Unido em relação à vacina? Políticos, diferentes partidos com diferentes visões, ou é todo mundo em defesa da vacinação? Não, está todo mundo em defesa da vacinação. O que tem obviamente, aquelas pessoas que vão querer aparecer. Hoje todos os principais políticos foram para os hospitais para serem filmados e fotografados, conversando com as primeiras pessoas a receberem a vacina. Mas isso é uma unanimidade. Todo mundo aqui quer que esse programa de vacinação seja bem sucedido, porque eles têm muitos problemas pela frente aqui no Reino Unido, né? Não é só a Covid, eles têm o Brexit pela frente, a questão econômica é um problema que está sendo compartilhado por todos os partidos. Quer dizer, você eliminar o problema da Covid, pelo menos uma parte dele com a vacinação, já é um alívio geral para partidos da situação e oposição. Agora, Vivian, a gente teve um resultado que foi um pouco frustrante em relação ao anúncio de eficácia da vacina de Oxford, que é produzida aí em parceria no Brasil com a Fiocruz. Foram os testes que demonstraram que meia dose podia ter uma eficácia maior do que a dose inteira, e isso gerou uma série de dúvidas. Depois de críticas à divulgação de resultados da vacina anti-Covid que desenvolve com a Universidade de Oxford, a empresa AstraZeneca planeja realizar mais testes. Como é que está a questão dessa vacina por aí? O pessoal continua acreditando nela como uma boa alternativa de vacinação? Olha, continua sim, e hoje saiu um estudo no jornal Lancet, esse jornal científico especializado, dizendo que a vacina é segura e eficiente, né, essa vacina da Oxford com a AstraZeneca, e isso é uma aposta do governo do Reino Unido pela facilidade dela para o país, por inúmeras razões. Uma delas é que, primeiro, que ela é fabricada aqui. A outra é que eles encomendaram um lote maior. Se a gente for pegar essa vacina da Pfizer, ela precisa ser guardada em condições muito específicas, a uma temperatura muito baixa, e só pode ser transportada em lotes
relativamente grandes, quer dizer, para você vacinar os idosos nos asilos aqui, você não tem como levar pequenas caixinhas com essas vacinas, né? Você não tem como acomodar tudo isso. Então, a vacina de Oxford, para eles, ela seria um alívio do ponto de vista logístico, ela é mais fácil de ser usada, ela é mais fácil de ser guardada, e eles estão apostando nela desde o início, né? Ela tem cronograma, previsão de início de autorização de uso? Não, ainda não. Eles estão esperando que todos os estudos sejam feitos, que eles comprovem a eficácia dela até para as pessoas com mais de 55 anos, né, que essa era uma das grandes dúvidas do começo, e a partir daí ela vai ser apresentada para a autoridade reguladora para que ela passe pelo mesmo processo que passou a vacina da Pfizer para ser aprovada em regime de urgência. Que é um processo bem rápido aí no Reino Unido, né, Vivian? Essa vacina da Pfizer em um mês já estava aprovada, né? Foi surpreendentemente rápido e até, de certa forma, criticado um pouco em alguns lugares, né? Nos Estados Unidos eles falaram, nós estamos fazendo tudo com muito mais cuidado. Agora, o que se diz aqui é que tudo foi feito com muito cuidado, talvez seja um sistema menos burocratizado, não sei. E pela própria emergência da situação do país, né? O Reino Unido foi o país com o maior número de mortes, número absoluto, né, de mortes por contaminação de Covid da Europa, e existe uma preocupação muito grande deles tentarem sair na frente de alguma maneira, né? Vivian, como é que está sendo essa organização das vacinas? As pessoas estão sendo avisadas, recebendo cartas do sistema de saúde, para justamente não ter aglomeração. Como é que isso está sendo feito? Então sim, desde a semana passada, antes de começar a vacinação, as pessoas recebem e-mails, as pessoas todas aqui, em geral, são registradas no Sistema Único de Saúde, né? O sistema é gratuito para todo mundo. Então você recebe por e-mail, você recebe pelo aplicativo do NHS, você recebe SMS, eu mesma recebi. E aí eles avisam que estavam já se organizando. Hoje eu recebi um dizendo que já começou, mas que as pessoas não se preocupem, que não adianta ficar ligando para os hospitais ou para as clínicas do seu clínico geral particular aqui, né? O particular que eu digo, o clínico geral, o médico da família, que eles chamam, para você não ligar para as clínicas do médico da família, porque você vai ser atendido na hora certa. Quer dizer, eles têm lá a lista de prioridades e eles vão fazer contato com as pessoas. Agora, é uma logística tremenda. Nesse momento tem 50 hospitais que começaram a dar as vacinas, a ideia é ampliar isso e o próprio sistema de saúde vai convocar as pessoas. Em princípio está me parecendo tudo muito organizado. Pelas mensagens que eu venho recebendo, as coisas estão, os prazos que eles estão indicando estão sendo cumpridos. Espero que continue até o final, porque o sistema de testagem aqui no Reino Unido foi muito confuso. Eles não testaram como eles prometeram desde o começo e eu espero que não seja assim com a vacina, que com a vacina eles já tenham um plano mais bem preparado. E a Europa se esforça para conter o aumento dos números de casos e mortes e internações por Covid-19 no continente. Mesmo com o endurecimento das medidas de proteção, né, das medidas restritivas, o controle das taxas ainda está distante no Reino Unido. Vivian, para a gente encerrar, a gente falou inclusive com você sobre segunda onda na Europa. Como é que está nesse momento a questão de contaminação, novos casos, novas mortes? Olha, existe já até gente que fale sobre uma terceira onda, né? Mas a gente está aqui no meio dessa segunda onda. Em alguns países parece que começa a haver algum tipo de controle, mas o número de casos ainda é muito grande. Aqui no Reino Unido já tem 1,7 milhão de casos, 61.400 mortes e numa população de 66 milhões de pessoas. Você tem números altos também na França, com 2,3 milhões de casos e 55 mil mortos. Na Itália, 1,74 milhão de casos com 60 mil mortos. A Itália pode ser que em breve passe o número do Reino Unido. A Itália é o primeiro país da Europa a anunciar restrições de viagens no Natal por causa da pandemia. Quer dizer, a segunda onda ela veio forte, ela está criando perturbação nos hospitais agora, mais do que na primeira onda. E a gente, eu nesse fim de semana, eu estive no centro de Londres vendo como é que foi o primeiro dia, o pessoal sendo liberado, né, do lockdown, que acabou na semana passada, para as compras de Natal, que é uma coisa que eles gostam, e a cidade estava lotada de gente, muita gente sem máscara,
Aqui não é obrigatório usar máscara em lugares públicos abertos, né? Públicos fechados, sim. Mas muita gente sem máscara, muita gente aglomerada, pode ser que essa terceira onda seja até desencadeada por essa flexibilização aí para o período do Natal. Vivian Oswald falando conosco diretamente de Londres. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Vivian. Um abraço, até a próxima. Obrigado para vocês. Um abraço. Rafael Garcia, a gente saiu de Londres, mas continua falando sobre o Reino Unido por conta justamente da vacina de Oxford, laboratório AstraZeneca e também com a Fiocruz. Nesta terça-feira saíram os resultados na revista científica Lancet sobre os estudos de fase 3 dessa vacina. A gente teve uma série de dúvidas sobre a eficácia, já que se a gente fosse olhar as doses inteiras, era uma eficácia de em torno de 60%, mas daí com uma meia dose, que acabou meio incidental, passava para 90%. O estudo integral publicado, ele mostra alguma novidade? Ele mostra algumas novidades, mas, em linhas gerais, os dados que estão ali são os mesmos que a própria AstraZeneca e a Universidade de Oxford tinham divulgado por comunicado à imprensa antes. E eles são esses que você mencionou. Teve um subgrupo menor de pacientes, um pouco mais de 1.000 pacientes, onde a vacina demonstrou mais de 90% de eficácia. Só que, no geral, nos mais de 23 mil voluntários, né, que foram submetidos à vacina, ela teve uma eficácia de 70% em média. Isso já se sabia antes. O que esse estudo traz de importante agora é que ele foi endossado por um grupo independente de revisores que fazem o que se costuma chamar de revisão por pares nas publicações científicas, ou peer review. Eles são pessoas independentes, não ligadas àquele estudo que está sendo descrito pelos autores, revisaram todos os dados e concluíram, endossaram o que os autores estão dizendo ali. Nesse caso, isso tem dupla importância, porque esse estudo, na comunidade científica, ele estava sendo muito questionado, porque os pesquisadores não foram muito transparentes com o que tinha ocorrido antes. Naquela ocasião em que eles afirmaram que o regime de 1,5 dose seria até melhor que o regime de 2 doses, eles me explicaram que esse regime de 1,5 dose, na verdade, tinha sido um erro, uma coisa acidental na pesquisa, porque na Inglaterra, no início dos trabalhos, uma parte dos pacientes recebeu acidentalmente meia dose. Eles tentaram transformar esse limão numa limonada, por assim dizer, né? Dizer, olha, foi uma coisa acidental, mas é uma coisa boa, porque a gente descobriu que meia dose também é eficaz, é até mais eficaz e tal, mas isso não pegou muito bem na comunidade acadêmica e eles acabaram tendo que se explicar melhor depois. Todo o grupo que recebeu meia dose e teve alto sucesso de imunização tinha menos de 55 anos. E quem sofre mais com o vírus são os mais velhos, que não foram testados. Esse erro, eles lidaram com esse erro de uma forma que se costuma lidar em outros testes clínicos, né? Eles relataram esse subgrupo de pacientes que recebeu dosagem diferente, fizeram as correções estatísticas lá e chegaram a essa conclusão geral de que a vacina tem eficácia de 70%. Os revisores independentes confirmaram isso e estão endossando agora o resultado. Rafael, isso quer dizer que essa vacina já está pronta para pedir autorização de uso aí pelo mundo? Ou o laboratório vai continuar testando esse modelo aí de meia dose e depois 1 dose inteira num volume maior de voluntários para tentar entender se de fato a vacina pode ter uma eficácia maior dessa forma? O teste clínico não acabou. O que eles soltaram agora é o que eles chamam de análise interina, né? Eles abrem uma parte dos dados para ver o que aconteceu ali, fazer um estudo preliminar e depois continuar os testes clínicos, mas eles falam no estudo que eles consideram que a vacina está sim apta para pedir já para entrar com um pedido de registro nas agências regulatórias, para uso emergencial ou uso condicional, dependendo do país, eles têm um nome diferente para isso. A própria Anvisa está criando esse tipo de figura só agora, né? E eles dizem que tá pronta para entrar o pedido de registro agora sim. Dito isso, como atrasou um pouco os planos dos cientistas, é possível que esse registro
não saia ainda nesse mês. A Anvisa vai demorar aí um mês, provavelmente mais, para analisar isso, até porque com toda essa desconfiança que se criou a partir daquele momento em que a AstraZeneca e Oxford não foram muito transparentes com o erro, certamente os reguladores vão ter alguns questionamentos aí para resolver, mas é um bom sinal o fato de eles terem conseguido o endosso do Lancet, que é uma revista rigorosa, né? Costuma ser muito rigorosa com a revisão, e isso é um ponto para eles agora. O governo está prevendo começar a vacinação em março, e o próprio ministro Pazuello disse hoje em reunião interna que acha que essa vacina vai ter o registro antes desse momento, provavelmente ainda em fevereiro. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas por meio dos acordos internacionais e nacionais, esperando a aprovação por parte da Anvisa. Então nós importamos a tecnologia da AstraZeneca, iniciamos com 100 milhões de doses no primeiro semestre e depois 160 milhões de doses no segundo semestre, já com a tecnologia incorporada. Assinamos uma carta de intenções, esse memorando de entendimento, garantindo mais 70 milhões de doses da Pfizer, já iniciando em janeiro de 21 recebimento dessas doses. Qualquer vacina que nós tenhamos acesso, fabricadas no Brasil ou importadas, que sejam disponibilizadas para nós e que tenha o registro da Anvisa, será alvo de contratação do governo federal. Rafael, você acredita que existe alguma chance do laboratório da AstraZeneca ou mesmo da Fiocruz pedir registro, por exemplo, para meia dose da vacina aqui no Brasil ou para uma dose e meia? Eu acho difícil, Maltic. Eu conversei hoje à tarde com a Lili Vex, que é a coordenadora do estudo aqui na Unifesp, e ela me disse que provavelmente o pedido de registro que deve ser enviado é para uso de 2 doses inteiras, que é o que está no protocolo do ensaio clínico da vacina. Não vai ter aqui no Brasil. A gente não foi solicitado para criar um outro grupo focando nesse regime de meia dose, uma dose, né? É possível que seja feito, mas o que é possível é que, como ainda um grupo pequeno, à medida que a gente for conduzindo o estudo e mais dados aparecerem, a gente pode avaliar isso de novo, né? Tanto aqui no Brasil como lá no Reino Unido, nós vamos continuar seguindo os participantes e ver ao longo do tempo que dados de eficácia a mais nós teremos. Então, é possível que se faça, mas agora não temos solicitação de fazer outro grupo, não, tá? Eu acho que os dados são suficientes para serem apresentados à Anvisa, esses dados que nós temos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, que conversou conosco também acredita nisso, que se o pedido de registro for para uso de meia dose mais uma, que é o que eles registram nesse subgrupo do estudo, provavelmente a Anvisa vai questionar isso. Então, o pedido que deve ser levado adiante é o pedido para uso de 2 doses inteiras da vacina mesmo. Agora, a gente pode ter uma expectativa, por exemplo, dessa vacina de Oxford, que ela seja aprovada em algum lugar e demore mais a ser aprovada em outro, por exemplo? É possível. No caso do questionamento que fizeram aos testes, por exemplo, ele partiu das autoridades regulatórias americanas, eles foram os primeiros a reclamar disso. Teve investidor em conversas com gente da AstraZeneca que vazaram dizendo que achavam que a vacina não ia ser aprovada nos Estados Unidos, aí as ações da AstraZeneca caíram, depois das explicações voltaram a subir, enfim. É possível sim, cada país tem a sua independência. A questão para nós é que o Brasil ele é um país crucial para essa vacina e é o lugar onde vai existir mais pressão sobre os reguladores para que analisem isso logo, no caso a Anvisa. No Reino Unido, que é o berço onde nasceu essa vacina, por assim dizer, já começaram a vacinação agora
com a Pfizer. Então a pressão para você ter pelo menos o início de uma campanha já não existe mais lá. Nos Estados Unidos também vai ter vacina da Pfizer, vai ter vacina da Moderna. Aqui no Brasil, a única vacina que já tem doses pré-contratadas pelo governo federal é a vacina da AstraZeneca, a vacina Coronavac, que é a que está sendo que vai ser produzida aqui pelo Butantan e está sendo promovida pelo governador João Dória, não tem acordo fechado ainda do governo federal. Então, o Brasil é um país onde a Anvisa, especificamente, é uma das agências regulatórias que vai se sentir um pouco mais pressionada para analisar logo isso, mais do que a britânica, mais do que a americana. Rafael, uma vacina com 70% de eficácia, né, se foi esse mesmo resultado final da AstraZeneca, é uma vacina aceitável, ainda mais levando em conta que essa vacina da AstraZeneca é uma vacina barata e de fácil distribuição, né, porque precisa só de geladeira comum? É uma vacina aceitável, sim, segundo os parâmetros da própria OMS. A OMS, alguns meses atrás, já tinha declarado que qualquer vacina com eficácia acima de 50% já poderia ajudar em alguma medida a tentar desacelerar a pandemia. 70% já é bem mais do que 50%, né? Evidentemente, seria melhor que fosse de 90%, mas todos os reguladores, as autoridades de saúde do mundo têm muito claro em mente que no momento em que a gente ainda está vendo os números altos na pandemia, não dá muito para ficar escolhendo qual vacina vai ser. Vai ter que usar aquela vacina que se mostrar segura, mas vai ter que ser a vacina que chegar na hora que chegar. E dentro desse parâmetro mínimo de eficácia de 50% que a OMS recomendou. Rafael Garcia, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltica. Um abraço. Até mais. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.